Procura aí o livro de Esdras. Esdras, no capítulo 7. Vamos lá. Esdras, capítulo 7. É antes de Salmos. Antes de Salmos. Vamos lá. Vai passar o primeiro livro de Samuel. Depois vai passar o segundo livro de Samuel. Depois vai passar o primeiro livro dos Reis. Depois vai passar o segundo livro dos Reis. Depois vai passar o primeiro livro das Crônicas. Depois vai passar o segundo livro das Crônicas. Aí depois do segundo livro das Crônicas, você vai chegar no livro de Esdras. Não, já passou demais aí. Passou demais. Mostra para ela aí, Regi, onde é que está? Qual o livro aí que está aí? Pronto, é só passar um pouquinho. Pronto, olha aí. Pronto. Vamos lá. Livro de Esdras, no capítulo 7, a partir do versículo 11. É daqui que nós vamos começar. 7 e 11. Quem encontrou, diga amém. O irmão aí encontrou, irmão? Encontrou, Kelly? Pronto. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, olhe para mim aqui, o rei dos reis. Quem é o rei dos reis? O rei dos reis só tem um, é o Senhor Jesus. Mas por que ele se denominava o rei dos reis? É porque naquela época ele era a autoridade maior. Ele estava à frente de todos os reinos. Compreendeu? Mas vamos lá, vamos continuar. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim, se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Então quem quer ir para Jerusalém aí? Levanta a mão aí. Quem quer ir para Jerusalém? Então diga para essa pessoa aí, então vá. Depende de quem? Depende só de você. Porque o rei dos reis, quem é o rei dos reis? Ele já autorizou você, ele já deu ordem. Quem quer ir para Nova Jerusalém, que vá. Vamos lá, continuando. Porquanto, versículo 14. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazerem inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de Deus que está em Jerusalém. Amém? É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Então coloca a tua Bíblia aí aberta sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Nós vamos orar ao verdadeiro Rei dos Reis. Nós vamos abrir o nosso coração para Ele nessa manhã e pedir ao Senhor que Ele nos dê, através do Espírito Santo de Deus, a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Fala poderosamente nessa manhã, no nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte, no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento aí. O rei Artaxerxes I governou a Pérsia entre os anos de 465 a 424 a.C.
Esse rei aqui, que deu a ordem, que libertou o povo para voltarem para Jerusalém, ele era filho do rei Xerxes I com a rainha Vaste. Quem lembra aqui da rainha Vaste? A rainha Vaste foi aquela que não quis se apresentar diante do seu esposo, lembra? E por isso ela perdeu o reino. Ela era a mãe dele, a mãe do Artaxerxes. Você não lembra da Vaste? Aquela que não quis se apresentar diante do rei, ela perdeu o reino dela e no lugar dela a Esther, ela casou com o rei. E o Esdras, amados, era um sacerdote da descendência de Arão, que ele liderou, amados, o segundo grupo de retorno para Jerusalém, em 457 a.C. O primeiro retorno para Jerusalém foi feito por um governador chamado Zorobabel, no ano de 537. Um grupo de Israel já havia em Jerusalém, e foi através de Zorobabel que eles reconstruíram o templo. O primeiro rei que liberou o povo foi o rei Ciro, e todos os utensílios da casa do Senhor que foram levadas por Nabucodonosor, o Zorobabel ele levou de volta. Agora, nessa segunda volta para Jerusalém, quem vai estar no comando é esse homem, o sacerdote Esdras. Ele recebeu a autorização do rei Artaxerxes I. O rei enviou uma carta, porque em cada lugar ele teria que apresentar essa carta. Olha, eu tenho autorização do próprio rei, ele me autorizou a voltar para Jerusalém, porque, amados, eles iriam fazer uma viagem de 1.500 quilômetros pelo deserto. E como eu falei para você, isso aqui nós estamos no ano de 457 a.C. Não havia mais carro, moto, ônibus. Não, eles viajavam mesmo de pés, camelos, cavalos. Mas eles levaram muitas riquezas, muitas ofertas que foram dadas pelo próprio rei. Pastor, mas ele não era rei de Israel. Mas Deus pode usar qualquer um. E ele usou o rei Artaxerxes para liberar o povo e para mandar também a sua oferta. Olha, Esdras, você vai voltar para Jerusalém, você vai estar no comando. Aqui está as minhas ofertas, as ofertas dos meus oficiais, irmãos. E eles não tinham pena, não. Como nós falamos aqui no Ceará, eles não eram mão de vaca, não. Olha, levem para Jerusalém e ofereçam ao Deus de Israel, ao Deus que você serve, Esdras. E outra coisa, qualquer pessoa que está aqui na Babilônia, que seja da descendência de Israel, qualquer pessoa, pode ser levita, pode ser sacerdote, ou pode ser uma pessoa comum, se ela quer voltar para Jerusalém, que ela volte. Então qualquer pessoa que era de Israel, entenda, poderia voltar da Babilônia para Israel, porque eles viveram ali 70 anos como escravos. Eles foram levados por Nabucodonosor no ano de 586 a.C. Então ele reuniu milhares de pessoas, porque, amados, quem não queria voltar para viver no seu próprio país? Pastor, mas não era bom viver na Babilônia? Era um país desenvolvido. A Babilônia era como se fosse os Estados Unidos. Então havia tudo ali que eles precisavam. Mas olha, eles não se contentavam. Olha, rei, nós queremos morar em Jerusalém. É de lá que nós somos. Nós queremos adorar ao nosso Deus. Amados, isso aí se chama nacionalismo. Quando você ama o lugar que você nasceu. É que uma pessoa que vai viajar para São Paulo e passa muito tempo lá, mas com o tempo ele quer voltar para morar no Nordeste. Mais uma vez, isso acontece demais. Acontecia muito antes. As pessoas viajavam para o Sudeste, para o Sul,
para poder trabalhar, mas depois retornavam para o seu lugar de origem. Foi o que aconteceu. Mas é aí onde está, porque haviam riquezas, haviam as suas próprias famílias, e a viagem, amados, era uma viagem perigosa. Eles talvez nunca tinham saído da Babilônia, e o que eles ouviam? Olha, Esdras, o caminho é perigoso, há criminosos, há assaltantes. Então, o que você deve fazer, Esdras, é pedir ao rei uma escolta militar, uma escolta do exército da Babilônia, da Pérsia. Não vou pedir. Não vou pedir. Por quê? Quantas vezes eu falei para o rei sobre o Deus de Israel, sobre o Deus que nós servimos, que Ele nos protege, que é Ele que nos dá força para vivermos. Ele vai nos proteger nessa viagem. Mas para fazer essa viagem, eles tiveram que tomar algumas precauções. Olha, apesar de termos fé, nós também temos que ter, amados, sabedoria. Você não vai entrar em qualquer lugar, ah pastor, mas eu tenho fé. Não é assim, amados. Não é porque eu tenho fé que eu vou atravessar aqui a Bezerra de Menezes sem olhar. Aí você está tentando a Deus. Vamos ver então. Esdras, no capítulo 8, a partir do versículo 21. Então, quando ele soube que ele era o líder, olha o que ele fez. 8, 21. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava. Todas as vezes que nós vamos praticar um jejum, nós temos que ter um propósito. Olhe para mim aqui. Ninguém pode fazer um jejum sem propósito. Mas também você tem que falar qual é o teu jejum. O que é que você vai jejuar e por quantos dias e por quantas horas. Para você ver como é uma coisa séria, irmãos. O jejum habitual qual é? É você se abster de água e de alimento. Vamos continuar. Aqui. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro, para nós, para quem? Para nossos filhos e para todos os nossos bens. Olha para mim aqui. Então esse foi o propósito. Por que que ele fez isso? Agora ele vai explicar. Porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Olhe para mim aqui. Esse texto aí está bem claro ou não? É por quem? Por nós, pelos nossos filhos e pelas nossas famílias. Amados, seria perigoso. Somente Deus para proteger eles. Ele falou: olha, Esdras, é bom você pedir uma escolta armada. Não vou pedir. Muitas vezes eu falei para o rei do nosso Deus. Como eu vou pedir agora a escolta armada? Eu tenho vergonha, não vou pedir. Nós vamos ter que confiar em Deus agora. Se Deus é realmente conosco, Ele vai estar conosco agora. Agora temos que jejuar, temos que orar. Foi assim que Ele fez. Então, um propósito, amado, com Deus é assim também. O próprio apóstolo Paulo diz que o nosso culto tem que ser um culto racional, amados. Eu tenho que pensar antes de fazer as coisas. Deu para entender? Então, quando você faz as coisas para Deus, é de uma forma pensada também. Não é, amados, e não pode ser de qualquer maneira. Você não vai se cortar, você não vai entrar em um cemitério para comer excrementos de pessoas mortas.
Sei lá o que as pessoas fazem para buscar a ajuda das entidades, mas não é entidade. Nós vamos buscar a ajuda do Deus vivo. Diga amém por isso. Vamos continuar aqui. Versículo agora 24. Preste atenção que tudo foi feito, amados, com temor. Então separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com ele 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, que eram a oferta para a casa do nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 bacias de ouro, de 1000 dracmas, e 2 vasos do bom metal lustroso, tão precioso como ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e são santos esses utensílios, como também essa prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-vos até que os peseis na presença dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios, para os trazerem a Jerusalém, a casa de nosso Deus. Olha para mim aqui, como foi feito? Não foi com temor, com organização? Amados, quando nós vamos fazer algo para Deus, tem que ser dessa forma, de uma forma bem clara. Eram muitos objetos de ouro, de prata. Então ele chamou as pessoas responsáveis. Olha, meu amigo, está aqui. Tragam aqui uma balança. Aí começou a pesar, amados, aquelas peças de ouro. Peças de ouro, peças de prata. Anotem aí. Quantos quilos aqui? Pronto, anote aí, meu amigo. Próximo. Pesem aí. Quantos quilos? Anote aí, meu amigo. E foi anotando, irmãos. Foi anotando. Chame aí os responsáveis. Olha aqui. Vem aqui vocês. Vocês estão responsáveis por essas peças que são santas agora ao Senhor. Isso aqui, amados, é da casa do Senhor. Compreendeu? Como eles fizeram da forma correta. Por isso que Deus abençoou. Olha, vocês são homens de Deus, e essas peças aqui são da casa do Senhor. Estão agora sob responsabilidade de vocês, para quando chegar em Israel, quando chegar no templo em Israel, nós vamos entregar na casa do Senhor para as pessoas responsáveis. Vamos ver aqui, versículo agora 31. E partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, diga amém. E livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesuá, e a Noadias, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e todo o peso foi registrado na mesma ocasião. Olhe para mim aqui. Então, ele está relatando que a viagem foi como? Foi tranquila. E quando eles chegaram em Jerusalém, nós vamos ver quantos dias ainda eles passaram nessa viagem. Eu não falei para vocês ainda. Eu só falei para vocês até agora que eram 1.500 quilômetros. Pastor, mas foi quanto tempo? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Mas aqui ele já está relatando quando chegaram em Jerusalém, com todas aquelas riquezas,
as peças de ouro da casa do Senhor, e chegaram ali na casa do Senhor, chamaram os sacerdotes, levitas responsáveis para receberem aqueles utensílios, e pesaram na casa do Senhor. Está conforme aqui o que está escrito? Sim. Então entregaram na casa do Senhor. Então, amados, por que Deus ele deu a jornada feliz para esses homens? Porque eles foram fiéis, irmãos. Pastor, mas foram quantos dias? Vamos ver. Esdras capítulo 7, versículo 8. Esdras capítulo 7, versículo 8. Quem encontrou aí? Diz assim, ó: e no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Agora preste atenção, versículo 9, ó: pois no 1º dia do 1º mês foi o princípio da partida de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor Deus sobre ele. Olhe para mim aqui. Quando foi que eles saíram aí? Segundo aqui o que está escrito. Quando? No 1º dia do 1º mês. Olhe para mim aqui. Para nós é como se fosse no dia 1º de janeiro. Está aqui, ó. Presta atenção, ó. Pois no 1º dia do 1º mês foi o princípio da partida da Babilônia. Então foi no dia 1º, para nós, 1º de janeiro. Mas quando foi que eles chegaram, ó? E no 1º dia, eles chegaram quando? No dia 1º de maio, não foi isso? Quantos dias eles passaram a viagem? 4 meses. Passaram janeiro, fevereiro, março e abril. Então, amados, você acha que uma viagem de 4 meses é uma viagem desgastante? Porque era pelo deserto, não tinha conforto, irmãos, nenhum conforto. Mas eles tinham uma missão: proteger o seu patrimônio, proteger a sua família. Então, o que é que nós aprendemos com Esdras? Que quando eu quero fazer algo, eu tenho que me esforçar. Nem sempre, amados, a viagem vai ser agradável, nem sempre a viagem vai ser confortável, mas qual foi o segredo deles aqui, ó? Que a boa mão do Senhor estava com eles. Então fale comigo assim: a mão do nosso Deus está sobre mim. Agora olhe para essa pessoa: está sobre você. Amém? Diga amém por isso. Então, amados, o mais importante é isso. Independente da viagem que você vai fazer, independente da missão que você vai ter que cumprir, o mais importante é isso: que a mão do nosso Deus está sobre nós. E o segredo da vitória do Esdras, aqui, capítulo 7, ó, do livro de Esdras, versículo 10. Por que, pastor, que ele foi tão bem sucedido? Vamos ver aqui. Esdras, capítulo 7, versículo 10, ó. Por quê, ó? Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olhe para mim aqui. Então esse foi o segredo do Esdras. Ele preparou o seu coração para o Senhor. Ele tinha uma missão, amados, de ensinar a palavra em Jerusalém, porque ali já haviam pessoas, haviam as famílias que começavam a se formar ali. Então já havia necessidade, talvez. Eles ouviram de Jerusalém: olha, precisamos aqui de um sacerdote, de alguém que conheça a palavra de Deus para ensinar aos nossos filhos. Então despertou em Esdras, o Senhor despertou a Esdras: Esdras, você tem que voltar também para Jerusalém. Então eles fizeram um acordo com o rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes, que foi movido também pelo Senhor. Amados, tudo isso Deus estava à frente. Apesar do Artaxerxes mesmo se denominar
o rei dos reis, ele obedeceu ao Senhor. Esdras, vá para Jerusalém, ensinar lá o teu povo. E outra coisa, aqui está as minhas ofertas. Amado, só mesmo Deus para fazer isso. Um rei que não era de Israel, oferecer tantas riquezas, e não foi só ele, os seus governadores também. Vá, Esdras. E outra coisa, quem quiser ir com você, que vá também. Leve aqui a carta. Então eles tinham uma carta. Essa carta, amados, era autorização. Em qualquer lugar, ninguém poderia ir contra o Esdras, porque ele tinha autorização do rei dos reis. Como nós também, amados. Ninguém pode ir contra nós. Ninguém pode ir contra a igreja do Senhor. Porque nós temos, amados, uma carta aberta do Senhor. E essa carta foi escrita com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós estamos indo também para essa viagem, para Jerusalém celestial. É para lá que nós vamos estar, amados. É lá o nosso objetivo principal. Mas há muitas batalhas, como ele mesmo diz, há muitos inimigos. Mas o Senhor, ele nos garante a vitória. Vamos ver aqui. Livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Eles iriam para Jerusalém terrestre. Nós vamos para Jerusalém celestial. Eu tenho um sonho de ir para Jerusalém, conhecer. Quer não conhecer lá? Não, né? Pastor, por causa das guerras. Você viu ontem? O Hamas, ele fez um acordo com Israel para liberar os reféns, mas não cumpriu. Sempre, amados, Israel teve inimigos. Eles odeiam Israel. Mas Israel tem a proteção de Deus, assim também como a igreja. A igreja, amados, é a Israel de Deus. Vamos lá. Apocalipse 21, a partir do versículo 2. Então nós temos já essa autorização do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha o que diz, ó. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui, o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Diga amém. Já imaginou, amados, aquelas pessoas sabendo que voltariam para Israel? Nós vamos voltar para Israel, para a cidade do nosso povo. Nós sempre vivemos aqui. Pessoas ali tinham comércio já na Babilônia, pessoas ali tinham o seu trabalho, mas Deus despertou no coração: não é aqui o lugar de vocês. O lugar de vocês é em Jerusalém. Levem suas riquezas e lá construam uma nova vida, amados. Deus tem sempre esses propósitos de você estar restaurando a sua vida. Às vezes nós vivemos, como a própria Bíblia diz, nós vivemos como nômades, mas nós temos um lugar para onde ir, o lugar que o Senhor ele reservou para cada um de nós, que é a Nova Jerusalém. Diga amém por causa disso. Então nós temos, amados, a autorização do rei. Qualquer um, pastor, qualquer um, todos, amados, estão convidados. Como é que ele falou? Quem quiser ir com você, que vá. Pronto, vamos ver aqui, Evangelho de João, para a gente finalizar e orar. Nós vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele nos dê, amados, essa segurança. Da mesma forma que Ele esteve ali com Esdras, que Ele possa estar conosco também. Aqui, Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 11. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11.
Quem encontrou, diga amém. Não encontrou ainda? Pronto? 1. E o versículo 11 diz assim, ó: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha para mim aqui. Aquelas pessoas, amados, poderiam ter nascido na Babilônia, mas não eram dali. Eles eram do Senhor. O Senhor tinha um propósito, assim como Ele tem também um propósito na minha vida e na tua vida. E o que foi que o Esdras fez? Olha, nós não vamos pedir nenhuma escolta, nós vamos jejuar, orar ao Senhor, para que Ele possa nos proteger. E foi isso, amados, que aconteceu. Eu pergunto para você, Deus mudou? Mudou? Não, Deus nunca muda. Se fizermos da mesma forma que o Esdras fez, com todo temor, com toda organização, fazendo aquilo que tem que ser feito, amados, com certeza Deus também, Ele vai dar vitória para você. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Vamos aplaudir forte ao Senhor. Bem forte, irmãos, bem forte. No nome de Jesus.